o meu nome é Francis Lane e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro Belleville, escrito pelo Felipe Colbert. Eu não sei se eu falei o sobrenome dele certo, mas tá assim o livro. Bom, gente, esse livro é escrito, é da editora Novo Conceito, tá? Ele foi escrito em 2014 e tem 301 páginas e é um livro nacional. E mesmo sendo um livro nacional, ele te dá uma magia, sabe? Uma visão que não parece ser um livro nacional, porque, sabe, raramente se encontra um livro nacional bom. E esse livro é extremamente bom. Lendo o livro, eu meio que fiquei, será? Meio que teve aquela impressão de, não parece um livro nacional, porque é muito boa a escrita, a narração do autor e a história, que é bem legal. Mas vamos parar de falar um pouquinho sobre isso e vamos contar a história do livro, né? Bom, gente, o livro Belleville conta a história de Lúcius e Annabelle. Quem é Lúcius? Lúcius é um cara de 20 anos que está indo morar em Campos do Jordão para cursar a faculdade de matemática. Então, ele não quer morar numa república, chegando lá no Campos do Jordão, e resolve alugar uma casa, um casarão, meio afastado da cidade. E aí o corretor não dá muitas informações da casa, mas apenas fala que os antigos moradores morreram e que depois teve um comprador que comprou a casa, mas que não quis morar naquela casa e que ele simplesmente está alugando a casa para um possível morador. E aí então, Felipe, analisando toda a casa que já vinha mobiliada pelos antigos moradores, ou seja, estava tudo a mobília antiga, ele resolve alugar a casa, porque ele acha interessante e resolve alugar. E aí na faculdade, logo no início do dia da aula, ele já se depara com uma certa rivalidade com os caras, ele não se dá bem e logo no início ele já tem meio que uma briga. E aí fica um pouquinho chato aquela situação, porque fica chato. Todo mundo já passou, grande parte das pessoas já passou por isso enquanto estudava, né? Eu já passei várias vezes. Mas voltando no assunto. Lúcius então começa a vasculhar a casa, porque tem a mobília antiga, e ele começa a notar cada detalhe. E aí está na biblioteca dessa casa, desse casarão, encontra uma fotografia. E nessa fotografia tem uma moça muito linda. E ele se apaixona pela moça. Ele acha ela simplesmente linda. E aí ele nota que essa moça está em um local da casa, lá no quintal, e ele resolve ir nesse local. E aí, assim que ele chega lá, ele nota que tem uma construção, e ele não sabe exatamente que construção é aquela. Ele nota também que tem um galpão cheio de ferramentas. Enfim, ele encontra várias coisas que ele acha bem estranho. E ele resolve analisar a foto novamente. E na foto ele vê uma moça muito linda, só que essa moça, ela tá com uma caixa na mão e do lado ela meio que tá um buraco. E aí ele nota que aquela moça enterrou alguma coisa. E vasculhando no terreno, ele encontra essa caixa enterrada. E ele começa a cavar e assim que ele abre a caixa, ele encontra uma carta. E nessa carta, quem escreve é Annabelle. Annabelle escreve a história dela em 1964. E ela está contando a história dela, que a mãe dela morreu recentemente. Logo em seguida, o pai dela morreu e que ela acabou ficando sozinha na casa. E ela fala que o sonho dela, antes do pai dela morrer, estava construindo uma montanha-russa para ela. E infelizmente ele acabou morrendo. E que ela quer muito construir a montanha-russa, mas pelo fato de ela estar passando necessidades, dificuldades por estar sozinha, ela não trabalha, ela não tem recursos e o dinheiro que o pai dela deixou para ela está acabando, ou seja, ela não vai conseguir terminar de construir a montanha-russa. E ela pede que, ela não sabe o que vai acontecer da vida dela, mas ela pede para o próximo morador terminar, se tiver condições, terminar de construir a montanha-russa. E aí Lúcius, assim que termina de ler a carta, ele fica tocado com a carta de Annabelle. E aí ele nota que ele ficou comovido.
ele já está gostando de Annabelle, porque apenas pela foto. Então ele resolve escrever uma carta e ele começa a falar que ele ficou muito tocado com a história, mas que infelizmente ele não vai conseguir terminar aquela montanha russa, porque ele é bancado pelo pai e o único objetivo dele estar em Campos do Jordão é apenas para cursar a faculdade de matemática. E ele fala, Lúcio fala, que ele tem uma conta, Lúcio tem uma conta conjunta com o pai, e essa conta conjunta tem dinheiro apenas para ele se manter na faculdade e para ele conseguir pagar as despesas da casa, o aluguel, enfim. E aí ele pede para que o possível morador, se tiver condições também, terminar de construir a montanha-russa. Então ele enterra a carta e vai fazer seus afazeres. E aí, no próximo capítulo, é a vez de Annabelle narrar a história. Gente, uma coisa muito interessante nesse livro é que não deixa o livro chato nem cansativo. Porque um capítulo é a Annabelle que narra e o próximo capítulo é Lúcio que narra. É um livro intercalativo, sabe? Eu não sei falar, como que eu posso dizer? Uma vez quem narra é a Annabelle e outra vez quem narra é o Lúcio. E deixa o livro bem legal de se ler. E aí, Annabelle, no próximo capítulo, ela nota que o terreno foi mexido. E aí ela pega e começa a analisar. E ela vê que a caixa que ela enterrou tinha sido descoberta e que alguém desenterrou a caixa. E aí ela pega... Ela sente que alguém desenterrou e que enterrou de novo. E aí ela pega e resolve desenterrar e ver o que aconteceu. Então ela encontra uma carta e nessa carta quem está escrevendo é Lúcio no ano de 2014. Aí a Annabelle fica muito estressada porque ela acha que alguém está pregando uma peça nela e ela já está passando toda uma dificuldade emocional, financeira, e ela começa a ficar muito estressada porque ela acha que alguém está pregando uma peça nela. E aí ela resolve escrever uma carta se justificando, meio que interrogando a pessoa que fez isso, que a pessoa tem que sentir a dor dela, sabe? Porque ela não está num momento fácil da vida dela. Enfim, ela começa a falar várias coisas lá, ela escreve a carta e enterra de novo. E ela vai fazer seus afazeres. E uma coisa muito interessante nesse livro é que Annabelle é uma moça forte, mesmo passando várias dificuldades, como fome, ela não tem mais energia na casa dela, a comida tá acabando, enfim, várias dificuldades, ela resolve procurar emprego. E aí, uma coisa bem legal que eu achei que o autor levantou muito bem é o fato de, enquanto ela tá procurando emprego, um cara, ele acaba meio que... Sabe aquele caso de assédio sexual? Enfim, eu não posso contar a história porque você tem que ler o livro. Meio que acontece isso, e isso meio que é legal, assim, você sentir que mesmo naquele tempo já acontecia isso com as moças, sabe? Que muitos empregadores já meio que tentavam alguma coisa com as futuras empregadas, enfim. E aí, no próximo capítulo, Lúcio, ele percebe que o terreno também foi mexido. E ele resolve lá novamente, e ele abre a caixa e ele se depara com uma outra carta também de 1964. E ele nota que Annabelle está respondendo para ele. E aí ele fica meio que atordoado, ele não está sabendo como proceder. Ele está sentindo que a casa é meio mal assombrada, ou ele também não está sabendo se é os caras da faculdade que tá fazendo uma brincadeirinha com ele, se tá querendo se vingar dele, e ele fica atordoado. E aí ele começa ele escreve novamente uma carta e enterra. E aí no outro capítulo, Annabelle também vê a carta, enfim. Eles começam a se comunicar através de cartas. E aí eles começam a notar que aquele terreno é mágico, porque a carta meio que volta no tempo, sabe? Uma hora a carta vai para 1964, outra hora vai para 2014. E aí eles meio que viram amigos, sabe? Eles começam a gostar um do outro, e tem todo o envolvimento, todo o romance. Enfim, é muito foda, muito top. E aí Lúcio começa a gostar de Annabelle e ele resolve tocar na conta conjunta com o pai. E ele resolve construir a montanha-russa.
Só que ele precisa de ajuda, então ele conversa com o professor na faculdade, que é físico, o professor Miranda, e o professor começa a ajudar ele, e outras pessoas começam a ajudar ele, e começa toda uma história envolvente. Bom, gente, o que falar desse livro? É um livro que te prende extremamente. Sabe, você consegue imaginar tudo. Eu não posso contar o que acontece com esse livro. Não quero mais contar mais nada do livro, porque eu acho que se eu contar vai estar dando muito spoiler. A única coisa que eu peço, por favor, gente, leiam esse livro, porque ele é muito foda, ele é muito legal, ok? Ele te prende de uma forma muito envolvente, sabe? Eu demorei 2 dias para ler esse livro. E quando nos meus pausas, quando eu terminava de ler e pausava, a história ficava na minha cabeça, sabe? Eu tinha que voltar. Eu meio que fiquei com ansiedade, sabe? E eu acabei lendo esse livro muito rápido. E extremamente a história é muito legal. Tem os momentos de aflição que você prende a respiração assim e... Enfim, gente, não posso falar mais nada. É um livro legal e, por favor, leia o livro. Bom, gente, se você curtiu o vídeo, dê um curtir pra me ajudar. Se você quer comentar alguma coisa, comenta. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E, gente, tchau e até o próximo vídeo. Leia o livro Belleville.